Eu trouxe aqui a primeira matéria, meus queridos, sobre uma amiga nossa, a Ludmila Lins Grilo. Ela anunciou recentemente o seu retorno à internet. Ela foi aposentada compulsoriamente pelo CNJ desde 2022, olha isso, desde 2022, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, ela não tem mais perfis nas redes sociais. Dá para acreditar num negócio desse, não? E ela, aspas aqui, após sofrer todas as intimidações e expurgos possíveis, passei todo o ano me preparando para essa nova fase. Foi como ela introduziu a primeira publicação no Locals, que é uma rede, segundo ela, que não compactua com estados ditatoriais. A gente tem uma situação bizarra que aconteceu com a juíza Ludmila Lins Grilo, que foi aposentada compulsoriamente de maneira absolutamente nula e autoritária. Ela foi empurrada para a aposentadoria compulsória. Só para vocês terem uma ideia de quem é aposentado compulsoriamente, tá? Juízes que cometem atos de corrupção. Assim, só para vocês terem uma ideia de como ela foi tratada pelo CNJ. Mas não é só isso, né, Suano? Ela foi expulsa do judiciário brasileiro e também censurada. A gente tem que lembrar que censura, a palavra censura aqui, ela é utilizada da maneira mais técnica e adequada possível. Censurar alguém é impedir a pessoa de falar. A questão que se coloca é muito simples. Eu acho que a gente vive numa civilização brasileira de apologia e manifestação absoluta de censura. A juíza Ludmila Lins Grilo, onde começou esse ponto de inflexão de um princípio de autoritarismo? Ela começou a ser censurada, ela e diversas outras pessoas, eu, inclusive, ela de maneira mais ostensiva, mais incisiva e mais agressiva, quando ela contestou, de alguma maneira, as medidas de contenção do vírus à época do Covid-19, à época da pandemia. Todos nós olhávamos para aquelas condições, para aquelas circunstâncias pseudocientíficas, aquelas leis taxativas de isolamento total e absoluto, de obrigação em relação à vacina. A gente queria só uma questão de prudência maior, maiores testes vacinais. A gente queria um isolamento, mas que fosse mais estratégico, de pessoas que pudessem trabalhar com as devidas medidas de salutares para estabelecer um tipo de contenção do vírus. Mas, ou seja, toda a utilização das máscaras, e ela fez isso até de uma maneira galhofeira, uma maneira bem-humorada, que está no pressuposto da liberdade de expressão. Hoje, todas essas medidas, todas as contestações que foram feitas pela Ludmila Lins Grilo estão amplamente divulgadas. O uso das máscaras, por exemplo, quase praticamente caiu por terra. O isolamento social, como aconteceu, aliás, como não aconteceu na Suécia, provou-se que foi exatamente um exagero, um absurdo. As escolas fechadas no Brasil provaram-se um absurdo. Ou seja, baseado nessas medidas autoritárias que foram impostas goela abaixo, não só do Brasil, mas como do mundo, começou-se a estabelecer um tipo de autoritarismo no Brasil e no mundo, mas no Brasil foi mais. Porque no Brasil havia uma questão sociopolítica muito complicada. Havia a figura do Bolsonaro, que o Estado detestava e ainda detesta, e quer torná-lo absolutamente uma figura destruída no mundo político, só que tem um capital político muito grande. E a Ludmila foi colocada sem que ela sequer mencionasse o nome do Bolsonaro como uma conservadora, fascista, nazista, de extrema-direita, nas palavras do próprio Alexandre de Moraes, que é exatamente o imperador desse tipo de censura arbitrária que é colocada. E isso estabeleceu-se aí ao ponto do Supremo Tribunal Federal contestar o próprio Google, contestar as redes sociais que já são autorreguladas e tirar o sustento de pessoas como a da Ludmila, tirar a possibilidade de visibilidade de uma juíza, dos seus cursos de jurisprudência que ela dava, tiraram todas as plataformas, tiraram todos os sites. E dentro desse escopo de censura, o que resta, Ludmila, o que restou foi se aposentar compulsoriamente, de maneira absolutamente arbitrária, foi punida e estabelecer um vínculo de trabalho, de vida nas próprias redes sociais, aquelas que ainda deixam
que ainda permitem um laivo de sobrevida de um tipo de liberdade de expressão. A Ludmilla é uma das piores, uma das maiores vítimas dessa censura arbitrária, desse movimento persecutório, desse movimento autoritário que começou durante a pandemia e se estendeu em alguns países, e no Brasil se estendeu ao ponto da gente ter se transformado numa ditadura do judiciário que impede que um juiz fale. E é um contraponto, e é um paradoxo absolutamente extraordinário, pelo seguinte: todos os ministros do STF hoje agem como superestrelas midiáticas, como jornalistas, como influenciadores, dizendo ao léu, ao véu, tudo que pensam a respeito de tudo, de pautas que deveriam ser votadas no Legislativo. Não falam apenas dos autos, dão pré-julgamentos o tempo inteiro, como o próprio Alexandre de Moraes criticando advogados, dizendo que eles são patéticos, medíocres, odiosos, os advogados dos invasores do 8 de janeiro. Uma coisa assim absurda. O que a Ludmilla esboçou fazer num simples ato de opinião, os ministros fazem muito mais. E ela foi cassada, que teve cassado o seu direito de exercer como juíza. E o cassado o seu direito de exercer como simples opinadora, como simples comentarista, como simples professora de cursos em redes sociais. O caso da Ludmilla Lins Grilo é um caso patente de agressão à liberdade de expressão e patente de agressão ao princípio da democracia em que a gente vive num estado ditatorial hoje. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.